Muito bom dia, eu estou aqui com a Ana, que é psicóloga, e nós hoje vamos ter uma conversa sobre saúde mental, sobre saúde no trabalho. Antes da gente começar, eu quero que você me fale, se apresente pra gente, conte da sua história, e eu já retomo com as perguntas. Combinado, Carol. Muito bom dia. Bom, eu sou a Ana, eu sou psicóloga, assim como vocês, né? Há 15 anos nos formamos juntas. Eu tenho uma experiência híbrida entre área organizacional e área clínica. Trabalho já há bastante tempo. Trabalhei bastante tempo com a organizacional, olha só, ainda falo no presente. Hoje eu já não estou mais na organizacional. Eu tive aí quase 15 anos de atuação, desde a formação e até um pouco antes da formação, dentro de organizações. Teve um tempo que eu tive a minha empresa, mas também atuando como consultora nas organizações. E diante aí dos desafios de saúde mental que eu vi, presenciei dentro das organizações, eu mudei um pouco a chave e comecei a olhar com mais carinho para a área clínica, coisa que na faculdade eu não me imaginava. Eu corria da área clínica, da hospitalar, então corria também, mas faz mais ou menos uns 3 anos que eu venho pensando, que eu venho olhando com mais carinho, que eu venho observando o quanto a área clínica é importante tanto para as pessoas na área organizacional quanto para a vida como um todo. E foi onde eu fiz aí a virada de chave para a realização de atendimentos. Atualmente eu estou trabalhando 100% na área clínica. Tenho, além da formação em psicologia, algumas formações também híbridas na organizacional. Eu fiz MBA em RH, fui para os Estados Unidos estudar em Berkeley, fui estudar em Babson, inovação e empreendedorismo, e atualmente eu estou finalizando uma pós-graduação dentro da área de TCC, que é a abordagem que eu escolhi para atuar, uma abordagem aí muito rica, muito dinâmica, muito prática, principalmente dentro da clínica, porque a gente percebe os movimentos e de fato, a cura das pessoas com a TCC. Então, esse é um pouquinho da minha história, um pouquinho aí das escolhas que eu fiz ao decorrer da vida, da formação. E fica à vontade para me perguntar. Você tem uma bela de uma trajetória, né, no corporativo, e a gente partilha disso, né, do quanto esse era o seu foco. Sim. E nesses últimos anos você fez essa mudança, né, para a área clínica. Eu imagino que tenha questões da sua própria saúde mental aí. Então, Sim. Eu queria que você contasse pra gente, para as pessoas que estão ouvindo aqui, quando é que o trabalho começa a interferir na nossa saúde mental? Perfeito, muito bom, Carol. Eu acho que tem alguns exemplos dentro da minha formação que o trabalho interferiu na saúde mental. Não só na formação, mas na experiência também. Eu tive vivências muito práticas desses contextos e eu quero trazer 3 exemplos a princípio. O primeiro exemplo foi em uma reunião onde estava toda a empresa e uma gerente da empresa tinha sido afastada por conta de ter necessidade de fazer uma cirurgia de risco e muito repentina. E um dos executivos, dos grandes executivos da empresa, falou assim: nossa, que inconveniente ela ficar doente nesse momento. Eu achei uma fala bastante agressiva. Muito. E diante de toda a organização, eu acho que esse foi... eu já estava fazendo a minha virada de chave na minha mente em relação aí à atuação do contexto organizacional e à atuação da clínica. E no fundo, eu sempre quis ajudar a desenvolver as pessoas. Então, o fato de estar na organização, eu acreditava que eu poderia ajudar a desenvolver as pessoas. Mas eu percebi que a clínica também desenvolve muito. E foi dentro desses contextos que eu fui aí mudando a minha chave para a área clínica. Bom, esse foi um primeiro exemplo. Um outro exemplo é de um outro executivo, um outro líder. Ele chegou uma vez numa reunião com o RH
e falou assim, eu tive que trabalhar da UTI. Eu trabalhei da UTI. Portanto, todo colaborador Como meu... se isso fosse um mérito, né? Exato. Como se trabalhar de uma UTI fosse um mérito. E aí ele chegou à conclusão ali na reunião conosco, dentro aí do RH, portanto, os meus colaboradores, eles devem se inspirar na minha conduta e, se for o caso, trabalhar da UTI também. E esse executivo estava falando para uma equipe de profissionais de RH. Ali eu tive a vontade de questioná-lo, enfim, e de confrontá-lo, só que não era o momento mais adequado, porque haviam outras pessoas em sala, mas depois nós conversamos. Só que não muda, né? É uma crença bastante enraizada da parte dele, isso não mudou. Esse foi um outro exemplo bastante gritante em relação a como as pessoas, como os líderes hoje estão adoecendo as pessoas, porque se o líder doente já fala que vai ter que trabalhar da UTI, normaliza isso. E normaliza isso, é algo muito, muito agressivo, muito agressivo. E aí, um último exemplo, após a pandemia, principalmente, muitas pessoas começaram a encarar, muitas pessoas, isso dentro do RH, tá? Muitas pessoas começaram a encarar o atestado médico como trabalho em home office. Ou seja, o profissional, ele tá doente, ele precisa se afastar por algum motivo. Ao invés de encarar a saída dessa pessoa, e aí eu tô falando não só do RH, mas das lideranças como um todo, ok. Então, leve o seu celular, leve o seu computador, leve os seus equipamentos e esteja disponível para a organização, se caso você precisar ser acionado. E as empresas vêm normalizando o trabalho de atestado médico em home office. E esses são fatores que adoecem as pessoas. Fatores principalmente ligados à falta de limites das organizações, porque hoje o seu trabalho está no seu bolso. Hoje o seu trabalho está ali a um segundo. O momento que você abre o laptop já tem todas as preocupações, todos os problemas. É o lado positivo e o lado negativo, né? Exato. Então, dentro dessas condições de trabalho que foram vivenciadas, alguns problemas pessoais de saúde também, que foram tratados com desrespeito, eu vi a diferença entre o discurso e a prática. E é muito grande, principalmente em empresas que estão... existem várias exceções de empresas... Eu acho que isso é bem adoecedor, né? Exato. Isso que você está falando. Uma coisa é o discurso, outra coisa é a prática. Exato. Eu acho que quando a gente tem um discurso que é alinhado com a prática, então a gente é abusivo mesmo e é isso. E pronto. Eu entro no jogo sabendo. E existem empresas assim. A gente Sim. é abusiva, que a gente vai tirar seu sangue. Se Sim. você entrar aqui... Se você quer crescer, aqui é a oportunidade. Você vai ter oportunidade. Se você quiser ganhar dinheiro, você vai ter oportunidade. Tem empresas que têm essas culturas e são faladas muito abertamente. Agora, tem muitas empresas que trazem temas. Outra coisa que eu acho muito engraçado aqui, somos uma família. Somos uma família. Uma vez eu lembrei desse exemplo. Uma vez eu estava falando com uma diretora de RH e ela trazendo esse discurso, não, porque aqui somos uma família. E aí eu falei para ela, olha, você anda no helicóptero do chefe? Ela falou assim, não ando. Eu falei, olha... Tem pontos muito diferentes entre ser uma família, entre considerar uma família. Sem dúvida. E estar dentro de uma organização. E essa mesma diretora meses depois, foi tirada da empresa de forma bastante agressiva também. Poxa. E onde ela não pôde nem dar tchau para a equipe. Ela teve que fazer uma reunião online das férias dela, porque foi comunicado que ela teria que sair. Então, depois ela, em um almoço, a gente manteve contato, em um almoço posterior, ela falou, Ana, agora eu entendo que você falava sobre família. E, sim, de fato. É muito adoecedor, né? A empresa tem uma narrativa, mas a prática é outra.
Onde é que eu consigo, como funcionário, me colocar dentro disso? Sim, sim. É bastante adoecedor. Então, ou seja, o trabalho, ele é um risco, ele é um fator de pressão já, principalmente quando você tem ali as suas cobranças internas, as suas crenças. Muitas pessoas querem ser sempre suficientes, sempre estarem ligadas ao perfeccionismo ali, deixar tudo perfeito, mas atrelado a ambientes assim, fica ainda pior. Sim. Ô, Ana, continuando tudo isso que você estava dizendo, né? Qual que é o risco das pessoas elas normalizarem, né, essas jornadas exaustivas de trabalho, essa falta de pausas ou até mesmo de limites de mensagens ou e-mails fora do horário de trabalho? Muito boa a sua pergunta, Meire, porque agora eu vou entrar num tema de produtividade tóxica. As pessoas, elas entendem, às vezes, que precisam produzir, que elas, para serem aceitas, para elas terem ali um reconhecimento, elas precisam atuar além dos limites. Assim como eu falei que as organizações querem que as pessoas estejam disponíveis o tempo todo, muita gente desconhece os seus limites da disponibilidade para o trabalho. E aí quer produzir o tempo todo. Sabe aquela história do trabalho enquanto eles dormem? É exatamente isso. Enquanto a pessoa acreditar nesse tipo de coisa, enquanto a pessoa acreditar nesse tipo de situação, ela vai continuar trabalhando além dos seus limites, estando disponíveis às 8 horas da noite, às 9, 10, 11 horas da noite. Outro dia, eu tive um exemplo real de uma pessoa que me relatou que era mais de 10 horas da noite, estava colocando a filha para dormir, e ela foi interrompida pela gestora dela, pela diretora dela, que precisava de uma informação. Ela teve que deixar a filha mais de 10 horas da noite para poder abrir o computador, atender a diretora e depois voltar lá. E aí, no momento, a filha já estava dormindo. Então, olha o quanto é difícil a pessoa conseguir estabelecer esse limite e o quanto é difícil o risco dela de adoecimento, porque envolve a família, envolve os amigos, envolve a própria capacidade de descanso, uma vez que ela acredita que precisa trabalhar e assim produzir de forma que hoje eu chamo de forma tóxica. Além, né, Ana, dos riscos sociais, tanto que a gente vem num momento econômico muito difícil, as pessoas ficam com medo, né, de ficarem desempregadas, e a própria empresa, às vezes, usa isso como um mecanismo ali de manipulação, dizendo que se as pessoas não produzirem o suficiente, podem ser desligadas, né, então Exato. É muito ruim, né. É uma forma de manipular, uma forma de controlar, e muitas pessoas se submetem a esses controles e não conseguem estabelecer os limites devidos dentro de uma organização. Sim, muito bom, Ana. Até a frase que você trouxe, né? Parece que as empresas estão colocando frases como essa, né, Ana, para fazer o funcionário acreditar que isso é positivo. Né? Trabalhar demais em horários que não estão de acordo ali com o que você tem que fazer dentro da empresa, e isso deixa as pessoas assim, eu estou sendo competente, parece um pouco isso, né? Você concorda? Sim. Essa parte é um fator que muitos líderes acreditam que é uma motivação para o outro, e na verdade não, é um fator de risco. Os líderes, eles têm um poder impressionante de adoecer as pessoas. Eles têm o poder de desenvolver as pessoas, mas eles têm a capacidade de adoecer também. Uma vez que você coloca a pessoa constantemente sob pressão, você faz com que a pessoa tenha que te atender, por exemplo, na hora que ela está atendendo o filho, os líderes, eles atuam de uma forma que muitas vezes a pessoa ela vai se sentir ali oprimida, vai se sentir obrigada
a ter esse tipo de atitude. E aí, o que vem dessa obrigação, o que vem aí respalda na clínica é ansiedade, o burnout, estresse altíssimo. Eu lembrei aqui de outro exemplo, Shirley, de uma gestora, essa trabalhava comigo. Ela ia embora no horário de trabalho e ela... lá da casa dela, cuidava da criança, cuidava ali do filhinho dela, etc. Colocava ele para dormir. E aí, quando ela já tinha terminado de fazer tudo o que tinha que fazer em casa, ela abriu o computador e começava a trabalhar. Eu recebia e-mails às 3 horas da manhã. Eu recebia e-mails às 4 horas da manhã. Eu parava de trabalhar 8 horas da noite com a minha caixa zerada. Chegava 7h30, 8 horas da manhã no dia seguinte, já tinha uns 15 e-mails para responder. Nossa. Pensa, se uma pessoa dessa, num período longo de tempo, não vai ficar doente e adoecer os seus colaboradores. É um estresse crônico, né? Exato, exato. Sim, aproveitando ainda, né, esse tema das pessoas se dedicarem muito, a gente observa que vem crescido muito o burnout na sociedade, né? E aí eu queria que você colocasse pra gente, Ana, qual é a diferença, né, de um cansaço simples ou a diferença de um cansaço simples para uma exaustão emocional mesmo, que pode vir ali com um transtorno mesmo. Obrigada pela pergunta, Shirley, muito boa. O cansaço, ele se resolve mais facilmente. O cansaço, ele se resolve com férias, às vezes com um final de semana. Já teve clientes meus que eu cheguei a perguntar, e aí, quando que você vai tirar férias? Quando você tirou férias? Porque é importante esse momento de pausa, esse momento de descanso, para que a pessoa possa desligar ali do trabalho e se reenergizar. Quando você tira uma pausa, quando você tira um final de semana tranquilo e consegue realmente descansar, se reenergizar, a gente pode considerar como um cansaço normal, porque é um cansaço do dia a dia. Agora, quando mesmo diante das pausas existe uma exaustão extrema, você não consegue desligar do trabalho, existe a dificuldade de concentração, existe crises de choro, às vezes até de ansiedade, no sentido de ficar ofegante, só de pensar em trabalhar no dia seguinte, aí já pode estar mais próximo do burnout. E nesse sentido, é importante que as pessoas atuem na prevenção. Quando elas começarem a perceber que estão ficando ali tão exaustas a ponto de não conseguirem sentir o descanso, é importante que elas já procurem ou uma ajuda psicológica ou converse na sua organização, entenda como ali pode ser feito para que ela, de fato, tenha as pausas necessárias. Falando da questão da exaustão, né, mais do burnout, de um cansaço simples, você poderia, Ana, elencar aqui pra gente quais são os principais ou quais são os sinais que caracterizam o momento da pessoa começar a buscar ajuda, né? Seja uma ajuda psicológica, médica. Quais são esses sinais que a pessoa tem que ficar atenta? Perfeito, Carol. Olha, acredito que os principais sinais, eles começam muito sutis. Quando você tá ansioso, você começa a ter ali a respiração mais ofegante, você começa a ter momentos, às vezes, de insônia, porque você está pensando tanto em trabalho que você não consegue desacelerar, que você não consegue dormir, você começa a ter crises de choro inesperadas em uma reunião que era coisa do seu dia a dia. Você começa a ter ali movimentos no seu corpo de, às vezes, alérgicos, às vezes pele, às vezes estômago, movimentos físicos de somatização desse estresse, desse cansaço. Nesse momento,
é importante que as pessoas busquem a ajuda profissional, tanto de médicos, muitas vezes cai primeiro no médico, né, na medicina, porque não vai procurar, eu tô estressado, vou pro psicólogo, é muito difícil. A pessoa acha que ela tá com problema cardíaco, Exato, né? A pessoa acha que tá com problema cardíaco, que tá com problema de estômago, que tá com problema ali físico, né? Porque o estresse ele vem somatizando no corpo. Depois que ela entende que o diagnóstico físico tá tudo bem, aí ela vai buscar ajuda psicológica. Então, para atuar na prevenção, o ideal é que as pessoas, percebendo esses sinais de adoecimento, tanto físico quanto psíquico, já busquem apoio, porque é mais rápido se você atua preventivamente do que quando você adoece. Ô, Ana, enquanto você foi falando, né, eu fiquei pensando o quanto a gente fala bastante de saúde mental no trabalho, mas normalmente a gente dá muita ênfase para os colaboradores que estão ali abaixo, né, nos cargos ali submetidos a outras pessoas. No caso das lideranças, também há uma grande responsabilidade, o peso da responsabilidade, tanto pelos colaboradores, pela sua própria equipe e pelos resultados, né? Então, eu queria que você falasse para a gente como que isso impacta, né, a saúde mental também desses gestores e executivos e como que eles podem cuidar melhor disso. Perfeito, Meire. Olha só, os líderes, eles têm um papel também de trabalho sozinhos, né? Eles têm ali a equipe deles, que depende deles, tem a equipe de cima, que são a alta gestão, que demanda resultados, que precisa e exige resultados dessa liderança. Muitas vezes a média gestão ali é a gestão que mais sofre. E aí o fato de se sentir sozinho é um primeiro ponto que a pessoa ela precisa ali trabalhar e entender que aquele movimento precisa de parceria, precisa de colaboração, precisa de pessoas por perto dentro da própria organização, dentro de mentorias, dentro de grupos. E aí, nesse sentido, quando eles não estão mais se sentindo tão sozinhos nessas posições, eles podem ter aí apoio dentro da própria organização, com a mentoria, como eu disse, como outros tipos de apoio. E né, as pessoas, geralmente os líderes, eles internalizam alguns padrões. É comum eles internalizarem, eu não posso falhar nunca, porque existem famílias que dependem de mim. Preciso estar disponível o tempo todo. A gente já falou aqui o quanto a disponibilidade full time para a organização adoece. E se minha equipe errar, também é totalmente a minha responsabilidade. E esse tipo de padrão, ele precisa começar a ser quebrado dentro das lideranças, porque a pessoa não vai ser responsável única e exclusivamente, ela pode ali falhar, o erro é comum do ser humano, às vezes dentro da organização o erro é até considerado como aprendizado. Então, flexibilizar um pouco mais esses padrões comportamentais e de pensamentos e buscar, de fato, ter pausas para que a pessoa consiga identificar ali o limite do que é saudável e do que não é. Fora, né, Ana, que as próprias empresas também colocam muito esse peso na responsabilidade no próprio líder, né? E essa política, de maneira geral, precisa mudar, né? Porque, como o próprio nome diz, é uma equipe, Sim. Né? Então, o gestor, ele vai ter ali uma posição de direcionamento, mas a equipe também é corresponsável e pode colaborar ali, né? Acredito que positivamente, né, também para que os resultados sejam mais satisfatórios e não apenas depender da gestão desse líder. Exato, né? Eles trabalham em um sistema, né? Muito Perfeito. bom. Ana, eu, pensando aqui que hoje em dia a gente anda falando muito sobre a inteligência emocional, né, de todos esses pontos que você trouxe pra gente, como que as pessoas podem usar a inteligência emocional a favor? Perfeito. Bom, Shirley, para usar a inteligência emocional, a pessoa ela precisa primeiramente identificar as suas emoções.
Você só consegue, e assim, emoção não é uma coisa que a gente controla, é uma coisa que a gente consegue identificar e a gente consegue também ali regular de determinada medida, em determinada medida, né? Então, identificar, reconhecer, compreender quais são as emoções que estão presentes ali é o primeiro passo da inteligência emocional. Por quê? A partir do momento que você, por exemplo, vai fazer uma apresentação, precisa falar em público, a ansiedade dessa apresentação é algo natural. Agora, o fato de você não conseguir dormir à noite, você passar mal, de você não conseguir Travar, né? realizar a apresentação, o travar, aí já começa a impactar também na sua carreira. Então, considerar que a sua emoção, a ansiedade, por exemplo, a partir do momento que você a identifica, é algo natural, você vai trabalhar para regular essa emoção no momento de uma fala em público, de uma apresentação para a empresa inteira. Depois de reconhecer essa emoção, seja a ansiedade, o medo, a raiva, enfim, existe um outro exemplo de uma pessoa que me consultou para poder pedir demissão. E aí, ela estava com muita raiva do gestor. Ela estava com muita raiva. Eu imaginei essa pessoa na sala com o gestor pedindo demissão, mas assim, brigando do início ao fim. Só que ela era uma pessoa no início de carreira. E esse gestor tinha muita influência que poderia, inclusive, atrapalhar a carreira dela. Em um primeiro momento, a gente identificou, eu escutei, acolhi, depois a gente foi entendendo as emoções para que ela tivesse mais inteligência emocional, até o ponto dela reconhecer, regular as emoções dela e entender o quão prejudicial estar numa conversa sem usar os argumentos racionais seria ali para ela. E aí, a partir desse momento que ela colocou a inteligência emocional em prática, né, ela começou a perceber o quanto era importante regular a sua emoção, aí sim ela conseguiu solicitar a demissão, mas de forma que não a prejudicasse, com argumentos mais racionais, ali com toda a política necessária para esse momento. De uma forma mais profissional mesmo, né? Porque ela estava, pelo que você está contando, ela estava levando totalmente pro pessoal e pro emocional, né? Exato. Principalmente pro emocional, porque se ela fosse pedir demissão com a raiva que ela estava sentindo, ela teria ali tido alguns prejuízos dentro da carreira dela. Sim, e aí mostra também a importância da psicologia dentro das empresas, né? Sim, com certeza. Porque se você não estivesse ali, com certeza ela teria agido de outra forma e, como você disse, poderia sim ser prejudicada na carreira dela. Exato. A partir do momento que ela tomou consciência das emoções, ela conseguiu se regular e conseguiu entender ali tudo que ela estava sentindo, o que valia a pena ou não, o que precisava ser dito ou não, o que impactaria ou não. Então, pensar racionalmente diante aí de situações que te levam a picos emocionais é fundamental. Sim, adorei. Ana, você contou alguns exemplos, né, da sua trajetória no corporativo, em que o trabalho ali invadia a vida pessoal das pessoas, você mesma vivenciou isso, você assistiu isso em outras pessoas. E aí a pergunta que eu te faço é, como colocar esses limites do trabalho quando ele começa a impactar tanto a vida pessoal, a vida familiar, como que a pessoa pode começar a pôr esses limites? Carol, o quanto antes a pessoa perceber que ela precisa colocar limites, melhor. Cenário ideal, tá? Vou falar cenário ideal e cenário real. Cenário ideal, a pessoa entrou na empresa, ela já negocia certinho os horários que ela vai estar disponível, os horários que ela vai deixar ali o celular ligado, mesmo que fora do horário de trabalho, mas, por exemplo, meu horário é até às 18, mas até às 8 horas da noite eu vou te atender,
atender, eu vou conversar com você, eu estarei à disposição, mas depois das 8 eu tenho outras atividades, talvez eu tenha que te responder no outro dia, enfim. O cenário ideal é ela entrar na empresa e já fazer esses combinados. Sim. Agora, o cenário real... O que é um cenário ideal, assim, bem longe, porque as pessoas entram na empresa querendo impressionar, querendo garantir lugar, né? Exato. Mas o impor limites também demonstra que você tem inteligência emocional, que você valoriza a sua vida, que você valoriza o seu tempo. O impor limites traz um respeito das pessoas para você. Eu já tive situações em que eu tive que realmente impor limites muitas vezes. E assim, por um lado a pessoa fica até meio brava, mas por outro ela fica constrangida, porque sabe que aquilo ali que você tá dizendo, olha, eu vou te atender até as 8 da noite, tá certo. Sim. Tá certo. Então, ao mesmo tempo que a pessoa ela fica com medo de impor limites, se ela... Aí eu vou falar do cenário real, né? O que acontece. Se ela não impõe, se ela fica o tempo todo querendo impressionar, ela fica o tempo todo ali tirando as demandas da vida e colocando somente as demandas do trabalho, vai chegar um momento que ela vai adoecer, que ela vai ter problemas no relacionamento, problemas familiares, enfim, ela vai construir a vida dela em volta do trabalho. Então, se a pessoa já está com a vida nesse momento e precisa impor limites, é muito mais difícil, mas ela também pode. Ela pode pedir ali uma reunião, ela pode conversar sobre os novos limites, ela pode, inclusive, citar que está priorizando a saúde fora do horário comercial, ela pode citar que está priorizando ali a atividade física, que é tão importante ser feita. Então, se ela consegue trazer isso de forma clara, de forma racional também, sem colocar muita emoção na frente, esse impor limites aos poucos vai acontecendo. E aos poucos vai favorecer também a saúde dela. Quanto antes fizer, melhor. Ana, mas dentro do cenário assim das empresas, né, a gente tem muita pressão, muita cobrança, até por resultados, pelo próprio mercado competitivo, né? E como que as pessoas sabem diferenciar um comportamento normal de cobrança de já um excesso, um abuso ou até mesmo um assédio moral, assim? Você consegue explicar isso pra gente? Muito legal falar de assédio. Eu acho que ainda é um tabu dentro das empresas. As pessoas que sofrem assédio, em sua maioria, não percebem que isso é um assédio. Em contrapartida, a área jurídica precisa passar formação, está em lei que a área jurídica precisa trazer informação para as pessoas de assédio moral, de assédio sexual, de abusos de poder, mas todos esses treinamentos, muitas vezes, dados como obrigatórios, eles estão ali em uma tela onde a pessoa chega, abre o computador, logo na integração, já estuda 1001 temas, depois nunca mais revisita. E aí, falando, né, de cobranças e assédio, eu vou trazer as características principais dos principais tipos de assédio dentro da organização. O primeiro é o moral. O assédio moral, às vezes, ele é velado, ele é caracterizado por humilhações, por piadinhas, pela forma que trata um colaborador e trata o outro. Ele desqualifica, quando o gestor está cometendo assédio, ele desqualifica o seu colaborador de maneira genérica ali, de maneira a diminuir as pessoas. Fora isso, existe isolamento, exclusão, diminuição das responsabilidades do trabalho das pessoas, isso acontece bastante também. Tô querendo te demitir, Shirley, eu vou deixar você fazer só atividade burocrática, aqueles projetos, aquilo que você gosta de trabalhar, eu vou passar para a Meire, porque eu vou diminuir aqui as suas atividades, vou te isolar. Esse é um tipo de assédio, muitas vezes feito
velado, as pessoas não percebem que estão sendo assediadas e acaba sofrendo aí consequências emocionais por isso. Ô, Ana, e mesmo que perceba, né, a pessoa não tem como provar que aquilo tá acontecendo, né? Não tem forças, né? Ela não tem como realmente mostrar pra alguém, né? Olha o que ele está fazendo comigo, né? Sim. Ficar meio que com as mãos atadas. Sim, fica coagido, né? O que um profissional que tá passando por assédio geralmente faz? Primeira coisa, atualiza o LinkedIn, atualiza o currículo, vai tentar olhar outra oportunidade no mercado, porque a situação com aquele gestor já tá insustentável. Então, acaba não sendo disseminado o tema da forma que deveria ser e acaba também a pessoa não fazendo o que deveria, né? Bom, vou falar agora do assédio sexual. Esse é mais fácil de entender. Comentários sobre o corpo, comentários sobre ali a forma de vestir, ou até mesmo piadas que sejam relacionadas ao caráter sexual, aquele comportamento ali de discriminação em relação à orientação sexual do outro. Então, tem aí as formas de assédio sexual que são um pouco mais escancaradas e as pessoas entendem. E, por fim, o abuso de poder e autoridade, que é o uso do cargo para intimidar as pessoas, que é o uso do cargo para ameaçar as pessoas. Sabe aquela frase? Você sabe com quem você está falando? Aquela carteirada, né? Aquela carteirada, a parte do controle excessivo por meio ali da força, por meio de mensagens, o controle excessivo da vida do colaborador. Quando o colaborador sai da empresa, ele tem uma vida. Então, a pessoa que está fazendo abuso de poder acaba fazendo com que essa pessoa esteja também conectada o tempo todo. E aí, a retaliação, essa é bastante grave, de abuso de poder, sobre denúncias que podem ser feitas e conduzidas dentro da empresa. É um tema muito sensível, essa questão do assédio. As empresas ainda tentam trabalhar o assédio de forma muito velada, fazem por obrigação, mas não fazem da forma que deveria ser feita. E muita gente que está sofrendo desconhece. Então, a dica que eu dou aqui nesse caso é, se você tem alguma dúvida, vai estudar a lei do assédio, vai entender o que de fato é e o que não é, quais são essas diferenças, igual a Meire muito bem me perguntou. Ô, Ana, até contribuindo um pouquinho com a sua fala, né, eu acho importante as pessoas terem consciência, né, porque tanto como a Shirley falou, é difícil de provar, até mesmo o assédio sexual, né, porque às vezes a pessoa quer estabelecer uma intimidade ali não consensual, mas ele é assim mesmo, é só brincadeirinha, então é muito comum. Você tá exagerando. Exato, né? Além o perfil pessoal, né, ou a vivência das pessoas, porque se eu venho de um ambiente familiar tóxico também, Total. eu vou ter muita dificuldade para entender o que é um limite saudável, um relacionamento saudável ou não, né? Então, não é só a pessoa, às vezes, ocorre na empresa, mas ela acha que aquilo é normal. Meu pai e minha mãe também gritavam comigo. Ela nem né? identifica como Exato, algo né? ruim, né? E É normalizado. E por isso que a psicologia tem um papel tão importante pra gente psicoeducar as pessoas e não normalizar o que é tóxico. As pessoas precisam conhecer, elas precisam estudar sobre assédio. Conhecimento é poder, né? Conhecimento é poder, o conhecimento liberta. Sem dúvida. Sim. De acordo, né, com tudo que você está trazendo, a gente percebe, assim, como a autocobrança, ela é muito forte dentro das empresas, né, Ana? E, assim, como que a autocobrança pode, de fato, afetar a saúde mental das pessoas? Bom, Shirley, vamos lá. Quem tem uma autocobrança muito elevada, excessiva, tem padrões de pensamento e comportamento também de preciso ser perfeito, preciso trabalhar da melhor forma possível. Se não for perfeito, não adianta ser feito, eu tenho que fazer da melhor forma. E essas pessoas alinhadas a um ambiente de pressão, que querem, né, de fato entregar a perfeição, elas acabam adoecendo porque elas não vão conseguir. Não existe a perfeição, igual a Meire muito bem falou, vou usar a sua fala, tá no dicionário.
você não vai conseguir entregar aquilo de forma perfeita. E o que isso impacta também? Impacta na produtividade, impacta ali nas entregas, e com isso vai se transformando uma bola de neve. Porque se impacta na produtividade, a pessoa vai ser cobrada e vai se autocobrar. Se ela está procrastinando algo porque ela quer que fique melhor, ela também vai ser cobrada e vai se cobrar. E isso vai fazendo com que a pessoa vá adoecendo. Insônia é um fator muito presente em pessoas que se cobram muito, a fadiga, a exaustão, até perda de apetite. Acontece em pessoas que querem ali fazer sempre o melhor, o perfeito, e acabam tendo aí consequências graves. Ou se não fica claro, né, Ana? Porque muitas vezes as empresas estabelecem esse padrão de perfeição, de excelência, mas não deixa claro como é que faz isso, quando que chega aí o resultado, né? Então, acredito que tem sempre essa dupla colaboração, perfil pessoal do colaborador, como também essa empresa, como que ela passa, né, essas atividades e cobranças, né? Exato. Aproveitando que vocês entraram nesse contexto da autocobrança, né, eu tô aqui pensando, né, quando a pessoa ela tem um padrão mental, de que mesmo que tudo que ela faça não é o suficiente, né, como que ela lida com isso? Ela precisa, primeiro, vai para psicoterapia. Ela precisa ali trabalhar as crenças assim, dela. Mesmo tendo essa ideia assim, eu tenho bons resultados, mas ainda não é o suficiente. Sim, ela vai precisar trabalhar as crenças delas. Se sempre, mesmo diante de bons resultados, ela não está satisfeita com os resultados, ela vai precisar entender quais são os padrões por trás, ela vai precisar entender o que está ali causando esse incômodo, e entender diante dessas crenças, desses incômodos, o que ela precisa mudar. Porque, de fato, outro dia eu escutei essa frase e ficou até gravada. Eu quero ser perfeito em tudo. Eu escutei isso de um cliente. Eu quero ser perfeito em tudo. Eu quero ser perfeito no meu relacionamento, na minha família. Socorro. Eu quero ser perfeito no esporte, em tudo. Só que ao mesmo tempo que eu quero ser perfeito, eu tô percebendo que eu não tô sendo perfeito. Então, e aí? O que eu faço? Porque o padrão e o nível tá muito alto e ninguém chega a esses níveis. Então, vamos trabalhar aqui suas crenças, o que passa pela sua cabeça, quais são os pensamentos, e a partir daí flexibilizar. Opa, eu errei aqui, mas eu tô acertando tanto nessa outra frente. Poxa, tá tudo bem? Não está ali 100% em todas as frentes, pode estar equilibrando os pratos de uma maneira diferente. Então, acredito que a partir aí desses pontos. Sim. Ana, mediante esse cenário, né, que a gente está descrevendo aqui, de grandes cobranças, de correria aí para conciliar a vida pessoal e profissional, como é que a gente pode lidar com o estresse no dia a dia de trabalho? Meire, muito boa pergunta. Acredito que o estresse, ele vem com o estresse crônico, tá? O estresse, porque estresse, ele é normal também do ser humano. E ele é benéfico para o ser humano. Por exemplo, o nosso combustível, né? É o nosso combustível. Quando a gente tá na academia, a gente precisa estressar o músculo para fazer o músculo crescer, para a gente ganhar massa magra e ser mais saudável. Então, existem outras formas de estresse que nos motivam. Preciso falar em público, é um desafio que está me estressando, mas é aquele desafio que vai fazer você ir além. Agora, e aí falando do estresse crônico, quando você tem uma quantidade de estresse sem pausas, é o que te faz mal. É o que vai fazer você adoecer. Porque esses dias eu estava assistindo uma aula com um professor de Harvard. E esse professor, ele deu um exemplo muito bom. Imagina que você entrou... É um carro de Fórmula 1 e você tá lá no autódromo. E aí você entra no autódromo e não para reabastecer,
para trocar os pneus. Uma hora o carro de Fórmula 1, ele vai estourar o pneu, vai acabar o combustível, ele vai quebrar. O ser humano é assim também. Se ele não para... Mesmo sendo uma super máquina, né? Exato, mesmo sendo uma super máquina. E olha que nós, seres humanos, somos máquinas incríveis, né? Somos máquinas complexas, incríveis. Mesmo sem parar, você vai adoecer. Um momento, seu corpo vai te parar. E aí, esse mesmo professor, nessa aula, falou sobre as pausas. E ele falou de uma pesquisa que foi feita em uma empresa uma empresa financeira que trabalha com bolsa de valores. Essa pesquisa, ele esteve lá e diante aí de turnover alto, de problemas na organização, de pessoas pedindo para sair e de um movimento de muito, muito estresse, ele falou assim, ok, eu vou recomendar para vocês nessa pesquisa que vocês parem e façam pausas de 15 minutos. Aí eles falaram, não, você tá louco, 15 minutos a bolsa do mercado tal já caiu, é um movimento muito grande. Então, nessa empresa financeira, 15 minutos não fazia nenhum sentido. Aí ele falou, ok, então 5 minutos, eu quero que vocês façam pausas de 5 minutos. Não, também é impossível parar 5 minutos. E aí ele falou, ok, então vocês vão fazer micropausas a cada 1 hora, de 30 segundos. Isso eu tenho falado muito para os meus clientes. Fazer essas micropausas a cada 30 segundos. Para que a pessoa possa primeiro parar, respirar, soltar. Quando você presta atenção na respiração, você ativa o sistema parasimpático. E esse sistema parasimpático traz ali a sensação de alívio do estresse. Diante dessa recomendação dele, a empresa todos os colaboradores começaram a fazer isso. E ele, depois de um tempo, depois de 1 mês, retornou até a organização e percebeu que os níveis de estresse tinham diminuído, que o turnover já não estava assim tão alto. Obviamente, 1 mês é muito pouco para poder medir turnover, mas assim, ele percebeu que o clima geral da empresa melhorou. Olha só. E com uma intervenção pequena, né? Pausas de 30 segundos, com uma intervenção muito pequena. Se vocês puderem experimentar essas micropausas, eu também recomendo. Eu também recomendo, gente. Muito bom. Bom, Ana, foi ótimo toda a sua contribuição, né? E assim, eu queria agora que você deixasse uma mensagem final para as pessoas sobre esse assunto tão importante. Perfeito, obrigada a todas vocês, adorei estar aqui com vocês, foi um prazer. Quero agradecer a todos que estão assistindo também esse vídeo, espero ter contribuído de alguma maneira com o aprendizado. Sempre que você identificar algum tipo de situação que ali no fundo você percebe que é algo estranho, eu te recomendo estudar e buscar, procurar ajuda, conversar com alguém, procurar apoio psicológico, porque a psicoterapia, ela pode ajudar em diversas frentes que às vezes você nem imagina. E que bom que hoje as pessoas estão mais abertas a falar de psicoterapia, né? E é isso. Contem comigo, caso vocês gostaram dessa conversa. Estou aqui também à disposição para continuar essa conversa nos comentários ou através do meu Instagram, @anamaduro. Obrigada.